Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo. Meu nome é João Vitor. E nós estamos aqui para apresentar para vocês o terceiro episódio do podcast A Culpa é do Albert, um podcast feito somente por alunos do Colégio Einstein. Então eu já vou pedir desde já para vocês seguirem a gente no Instagram. O nosso arroba é Se Liga no Einstein, que é o arroba do nosso webjornal. Canal do YouTube também. O canal no YouTube ele se chama A Culpa é do Albert. Então vocês vão estar ligados lá. A gente tem também o perfil no Spotify. Então assim, vou pedir para vocês seguirem a gente em todos os lugares, para vocês poderem ficar antenados e saberem mais desse projeto que a gente está fazendo. E hoje, no nosso terceiro episódio, a gente está com a Eliana Simeone. Essa aí eu acertei. Simeone. E, fala pra gente o que você faz. Conta um pouquinho. Vamos lá. Sou a Eliana Simeone, né? Simeone, velho. Falou. Acho que o principal motivo de vir aqui, que vocês acabaram me chamando, é para falar um pouco sobre um trabalho humanitário que eu faço, né? Junto ao continente africano e especialmente em Moçambique. E faço esse trabalho humanitário através da Fraternidade Sem Fronteiras, uma instituição não governamental, né? Formada por brasileiros. Eu acho que isso é muito legal, né? São brasileiros que se juntam e se unem. São somente brasileiros que participam? Somente brasileiros. Claro que não restrito a brasileiros, porque é sem fronteiras, né? Então, certo. Sem fronteiras de forma geral. Mas são brasileiros que estão aí espalhados pelo mundo todo, com esse olhar diferente aí para o continente africano, para as maiores necessidades que a gente encontrou hoje no continente africano. E como que funciona esse trabalho? O trabalho hoje ele se sustenta, o projeto se sustenta através de apadrinhamento, né? Então você apadrinha um projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Certo. E é esse valor que mantém os projetos funcionando. Hoje na África, 6 países e no Brasil, diversos projetos aí, né? Com esse apadrinhamento hoje, para que vocês tenham ideia, a gente dá alimentação, educação, saúde, resgata a cultura. Caramba. De uma criança com R$50 por 30 dias. E como bastante eficaz. Muito. E isso é bom também, porque tanto que mostra que fora do país dela que tem gente dando bastante suporte. E eu acho uma atitude muito bonita. Porque muitas vezes as crianças, elas acho que aprendem, né, que elas acabam imaginando dentro da cabeça delas que elas são muito sozinhas. Então acho que essa ajuda de fora faz com que elas consigam ter uma visão até mais esperançosa de otimista do mundo. E eu queria saber como que você entrou nesse projeto, como que ele foi se formando, como que desde foi? quando você tá nele? Exato. Estou desde 2017. É uma história um pouco longa, talvez não dê assim, mas de forma muito resumida, é um sonho, um desejo do coração desde criança, de ter, né, na mente uma criança africana, né? E depois a vida vai tomando conta da gente, a gente vai deixando, né, os sonhos escondidinhos, a gente acha até que nem existem mais. Em um momento ele aparece e diz: e aí, né, aquele seu desejo que você tinha. E aí foi quando em 2017 eu fui a primeira vez para Moçambique. Essa primeira vez eu fiquei 60 dias com eles lá, mas fui já através da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Claro, né, apesar de ser um sonho, não dava para eu chegar, descer de avião lá e dizer assim: eu vim aqui fazer alguma coisa, né? Então eu tinha que ir por algum caminho que já estava traçado, né, para ter esse suporte. Foi quando eu encontrei e conheci os trabalhos da Fraternidade Sem Fronteiras, que começou o trabalho em 2009. Para que vocês tenham ideia, 2009, o primeiro atendimento às crianças de Moçambique foram para 70 crianças. Caramba. Hoje, só em Moçambique, porque eu disse que, né, só na África 6 países, só em Moçambique mais de 15 mil crianças são atendidas com alimentação todos os dias. Então, um projeto que não dá para desvincular isso de religião, de religiosidade, não de religião, tá? De humanidade, de fraternidade, porque ele cresceu e ele cresce, né, cada dia mais, justamente por essa força de começar a olhar para o outro como irmão em qualquer lugar que ele esteja. Então, quando a gente diz assim: lá na África, lá na África. Muito perto. Lá onde? Lá onde? Onde esse irmão estiver e aonde o meu coração de Eliana bater mais forte. Porque assim, por que você escolheu a África?
Aí eu pergunto assim, por que você escolheu aquela namorada, com tantas que tinha, por que você quer essa? Por que você escolheu essa profissão, né? Meu coração bateu com a África. Isso não exclui os tantos outros projetos ou tantas outras necessidades. Eu faço no limite que eu posso, aonde eu puder. Mas o coração bate forte. Eu acho que se todo mundo pensar nisso, por que a África, para que nunca ninguém vai conseguir justamente ajudar. Por pensar assim é que isso acontece até hoje lá. É justamente por isso que, né, na época que nós estamos, tecnologia bombando, medicina bombando, nós temos ainda criança que morre de fome, que é o básico do básico para um ser humano sobreviver. A gente ainda tem essa carência de alimentação, de água limpa, não tem água. A gente não pode deixar de botar a culpa nisso tudo nos líderes que, quando tiveram a oportunidade de melhorar todas essas condições, foram lá e, principalmente no continente africano, não colaboraram para isso e criaram esse estereótipo, né, que a gente tem hoje. Quando se fala de África, a gente já imagina fome, a gente já imagina pobreza, a gente já imagina guerra. E puxando um pouquinho mais para o que você estava falando, eu queria que você comentasse para a gente o que te motiva. O que motiva não só você, mas todo esse projeto. O que motiva vocês todo dia a fazer esse investimento? Qual o resultado que vocês conseguem observar com isso? Eu vou dar uma puxada um pouco atrás quando você disse, né? Essa forma de a gente olhar a África como guerra, como fome, né? Como falta de tudo, como falta de recurso econômico, financeiro. Realmente isso a gente não consegue jamais fazer ideia do que é um nada, um não ter nada, né? Para nós aqui o não ter nada é quando eu não tenho tênis para vestir que eu queria da cor da camiseta. Não tenho roupa para sair. A gente não faz nem ideia do que seja nada. Mas a gente não pode parar aí, né? Porque senão a gente reduz demais o potencial e o valor cultural e humano que tem esse povo. O que me motiva foi despertado lá com eles. É esse olhar humano, né? Eles têm uma filosofia que talvez todos vocês já tenham ouvido falar de alguma forma, que chama Ubuntu. Eu sou porque nós somos. E isso é natural lá. Eu só estou bem se você estiver bem. Eu sou feliz se você estiver feliz. Enquanto alguém, né, não estiver bem, eu também não estou. E esse sentimento é despertado enquanto você convive com eles, e é isso que nos motiva, né, a continuar, a não parar, né, saber que tem muita coisa para fazer. E... Você respondia, era isso? Respondeu, perfeitamente. Quando não responder, você fala, tá? Você não respondeu nada, perguntou uma coisa, você falou outra. E você já foi quantas vezes para lá? Desde 2017 eu comecei e a história assim, eu fui como madrinha, né? Então eu apadrinhei uma criança, fui como madrinha, participei, e aí nós vamos, se tiver, aí depois a gente fala como funciona isso, como é que você vai lá, como eu vou. A partir disso fui chamada pela fraternidade para ajudá-los a acompanhar os grupos de padrinhos que vão em loco lá trabalhar, para viver essa experiência lá. Então, a partir de 2017, quando fui convidada e comecei em 2018, a cada 2 meses eu estava lá. Então, sei lá, 12, 13 vezes. Mas, então é uma coisa, não é... Pensei que era anual, é um negócio que vai tão... Eu achei que era tipo a cada A fraternidade, ela tem esse método que traz muita transparência e credibilidade, que ela possibilita que você, padrinho, possa ir lá para fazer esse trabalho lá, para estar lá, para viver e ver o que acontece. Para que a pessoa possa saber. Isso. Entendi. É claro que no primeiro momento é para trazer a credibilidade e transparência, né? Mas mais, né, depois quando nós estamos lá, a gente sabe que é promover essa experiência humana, né? Despertar dentro da gente essa humanidade. A gente não volta nunca mais com o mesmo olhar quando sai daqui, depois que vive um período com eles lá. E como é que funciona esse negócio de apadrinhamento? As pessoas vão atrás de vocês ou vocês conseguem... Não, se inscreve pelo site, faz o seu cadastro, escolhe a forma lá de pagamento mensal, é um pagamento recorrente. Pode também, existem muitas doações pontuais, às vezes não precisa ser necessariamente mensal. Mas quando você coloca mensal, você garante a entrada de uma criança. Entrou um padrinho, entra uma criança.
Entrou um padrinho, entra uma criança. Então, a cada padrinho, a gente consegue atender mais uma criança. E quando a gente faz isso mensal, a gente está garantindo que essa criança, enquanto esse padrinho é padrinho, né, ela continue recebendo. E a hora que o padrinho deixa de fazer, então aí a criança, para, você não pode vir mais. Não, a gente se vira nos 30 e continua atendendo as crianças. Quer fazer uma pergunta? Cara, deixa eu pensar. Mas sobre esse contato, quando um padrinho ele não pode ir pra lá, é mais por foto, imagem, vídeo? Fala mais sobre isso. Sim, a fraternidade hoje, assim, e vou contar uma coisa muito curiosa. Quando a gente está lá a primeira vez, a gente sente, né, a gente se contém muito para fazer fotos e ficar postando em rede social. Porque nós estamos num padrão antigo de que eu postar alguma coisa de um trabalho, né, humanitário na África, posso gerar nas pessoas uma fala assim, tá fazendo um trabalho, esse, mostrando lá. Ela só quer crédito. Isso, a cabeça pira lá, e um dia parada lá e disse, espera, o quanto eu estou preocupada com as pessoas que não me conhecem e vão me avaliar dessa forma. Porque as que me conhecem sabem do que eu estou fazendo, né, acreditam nessa minha verdade, e se eu aqui, porque assim, a gente precisa não romantizar, o trabalho é lindo, é um trabalho, uma experiência sensacional, mas hoje a gente vive num mundo, né, capitalista. Para que uma criança coma um prato de arroz, eu preciso comprar arroz. Sim. Para comprar arroz, eu preciso de dinheiro. Para ter dinheiro, eu preciso de padrinho. Então, destrava isso e você diz assim, preciso postar mesmo. Porque eu preciso mobilizar mais gente. E é uma forma mais de... um incentivo, um marketing que é necessário. Muito necessário. Você fica só... eu acho que a gente necessário. você fica nesse meio termo, porque eu entendo o seu pensamento de com medo das pessoas acharem que você está postando. Esse é o primeiro pensamento travado na cabeça da gente, que a gente ainda está preocupado demais com o que o outro pensa de mim, né? Quando, né, você está ali precisando daquilo, eu preciso mobilizar mais gente. Você começa a olhar, hoje só em Moçambique, quase 1 milhão de crianças órfãos, né? Então nós estamos atendendo 15 mil, a gente tem um caminho longo para andar, muito longo. Estou falando só de um país, né? Fora Congo, fora Malawi, fora Senegal, né? E assim tantos outros. Se tem tanta gente e eu preciso de gente olhando para essa gente, eu preciso usar o poder da rede social. Sim. Né? Então, hoje em dia a melhor forma de você divulgar principalmente um trabalho desse é por meio de rede social. Por meio de rede social. E você ter esse medo, você fica nesse meio é um conflito que cada um vive. Depois eu pergunto até para os demais padrinhos que estão lá, e aí, né? Os primeiros dias, né? Tá postando muito. Putz, eu não consegui postar nada em rede social. Aí a gente faz essa reflexão. O quanto da sua vida você deixa de mostrar coisas boas preocupadas com quem não te conhece. Que só vai avaliar dessa forma quem não te conhece. E aí eu não posso me importar com essas pessoas que não me conhecem e estão com a ideia errada. Eu preciso me importar com as pessoas que me conhecem para que elas conheçam o trabalho e para que elas venham junto. Então é assim, hoje muito resolvido dentro de mim isso, eu não consigo resolver o problema da África. Né? Eliana não vai resolver o problema da África, mas Eliana consegue resolver o problema de uma criança. Eu garanto alimentação, educação, saúde e cultura para uma criança de Moçambique hoje. Quando eu venho aqui e conto para vocês, você vira padrinho, eu consegui resolver de 2. Quando você chega na sua casa e conta para sua madrinha, para sua mãe, para sua tia, ela diz, que legal, vou fazer também, são 3. E é esse o movimento que a gente busca de um por um. Então, quando você faz parte, quando você apadrinha uma criança e diz assim, eu colaboro com a Fraternidade Sem Fronteiras. Não, você é a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Você não faz parte de uma instituição, você é a instituição, né? O nome, é lógico, a gente precisava de um nome técnico para isso, para registrar e divulgar, mas o nome é a missão, né? O nome é o sentimento de fraternidade sem nenhuma fronteira. Ou social, étnica, religiosa, geográfica, nada, né? A fraternidade, então, só atende crianças lá na África? Não, a fraternidade tem projeto Fraternidade na Rua, né? Para os que estão em situação de rua e dependência química, para as crianças hoje que são tratadas por uma médica que, né, lançou uma metodologia de crianças afetadas pelo Zika vírus. Aí tem um monte para falar. Né? Sem fronteiras, né? É onde, de alguma forma, a gente sente necessidade que... E isso começa a rolar entre o grupo, essa energia, entre, né, algumas pessoas
olha para lá e diz, nossa, aqui acho que ficaria legal o trabalho. De repente uma outra diz assim, o que vocês acham do trabalho? Pronto, tá feito, vamos começar a potencializar o trabalho do que está acontecendo lá. Mas o começo, o despertar foi em Moçambique, na África. É muito legal isso que você falou de eu não consigo resolver a forma, porque de certa forma tudo isso é um investimento que você está fazendo. Você não está apadrinhando essas crianças, fazendo todo esse projeto para acabar com os problemas hoje, a gente sabe que não vai se resolver. Mas é um negócio que, se você resolve de uma. Resolve total de se uma. você anda hoje, Sim. pessoas mais para frente vão poder Sim. correr E é esse meu movimento que conecta com alguma coisa de uma outra pessoa, que faz sentido isso para outra pessoa, que estava esperando de algum lugar alguma coisa que fizesse sentido para a vida e diz assim, quero isso também, quero sentir isso, quero fazer parte disso, eu quero fazer parte de mudar um pouco essa realidade. De todos eu não consigo, mas de um por um a gente vai chegar em todos, né? Foi perguntado uma vez para o presidente da fraternidade, o que você está querendo mudar o mundo? E ele respondeu, eu precisava começar. Alguém tem que começar. Tomar a iniciativa. E aí eu juntei, né? Talvez os números crescem e ficam, né? Toda hora isso vai crescendo, mas hoje aí talvez aí mais de 26 mil padrinhos, né? Para os projetos. Então sim, né? O que você acha? Você vai mudar o mundo? Sim, é o que eu quero. Você hoje é a coordenadora? Esse é o nome, né? Coordenadora de caravanas, de uma determinada caravana em Moçambique. E como que é ser coordenadora de caravanas? O que você faz? Eu acompanho esse grupo saindo daqui do Brasil. Esse grupo é feito, né, padrinhos. Então, a partir do momento que você é padrinho de qualquer projeto da fraternidade, você pode ir para qualquer projeto da fraternidade que tenha uma caravana. Então, a gente junta alguns padrinhos, abre lá a inscrição no site. Está aberto, inclusive, agora para a caravana de junho e julho, né? Todos os meses tem uma caravana, mas comigo junho e julho. Depois tem saúde, educação. Você entra, né, e aí faz a seleção dos padrinhos que vão. Juntou essas pessoas, em torno de 25 pessoas, daqui de São Paulo, né, do aeroporto de São Paulo até a volta para o aeroporto de São Paulo, eu acompanho o grupo. E aí sou responsável ali para coordenar isso, né, para ajudar essas pessoas nas atividades, nos processos que elas começam a passar enquanto vivem lá, né, para os conflitos, para as conversas, para os horários, para conhecer, para contar um pouco da história deles, para levar em alguns lugares que para nós são muito importantes, conhecer, né, as transformações. A gente leva para lugares que a gente começou a trabalhar agora e para lugares que a gente já faz um tempo, e isso é tão visível a diferença do que acontece, que quando você alimenta uma criança, todo o entorno dela se transforma, tudo se transforma. Todo o entorno começa a olhar que existe um amanhã, porque até então a única coisa que existia era assim, o desejo de amanhã eu estar vivo, só. Né? Uma vez numa palestra, numa conversa com os jovens do centro de acolhimento, qual é o seu sonho? Porque para nós aqui a pergunta mais natural para um jovem, e aí, né, o que você sonha para o futuro? E eles olharam com uma cara tão assustada, dizendo assim, tá vivo. Porque esse é o limite da sobrevivência, assim. Amanhã eu só preciso estar vivo, depois preciso estar vivo. Quando você passa a acolher, né, e dizer assim, olha, a iminência da morte ela já não é mais tão real, ela não é mais tão próxima, ele começa a enxergar que amanhã ele estará vivo, então ele pode fazer um projeto. Ele pode pensar em estudar, ele pode pensar... Nós temos hoje na fraternidade alguns jovens que já foram para a universidade. Né? Porque lá em 2009 eram crianças, foram atendidas, acompanhadas, né? E hoje já estão na universidade. Então, começaram a enxergar, é possível, eu consigo, eu não vou morrer. Tem gente cuidando de mim, eu vou para a faculdade. Isso deve ser um tapa na cara de muita gente, pô... É um choque de realidade. Ingrata. Não, isso é uma motivação do coração. A gente nem quer bater em ninguém, não, a gente quer que motive o coração, né? E é sensacional. E o mais gostoso de tudo isso, quando você pergunta para esse jovem na universidade o que você vai fazer depois, porque lógico, ele sai lá da aldeia e vai para a capital, né, para fazer a universidade. E você acha que aí ele vai falar assim, vou ficar lá, né, eu já terminei, agora eu vou trabalhar, não, ele diz assim, vou voltar para a aldeia, que agora eu posso fazer a diferença lá para minha comunidade.
Então, isso é natural deles, né? Ninguém deixa ninguém se esquece de ninguém. Se você chegar, e a gente tem várias histórias, depois vocês podem olhar nas redes sociais, se chegar com um saco de 5 quilos para uma família, né, falar assim, toma, fica com esse arroz para uma semana, você chega no outro dia, não tem nada de arroz. Mas você fala assim, mas cadê o arroz que eu te dei, que era para uma semana? Eu cozinhei tudo e chamei um monte de gente. Mas como, né? Se era para você, ela falou assim, não tem sentido eu estar com fome e comer arroz, se eu sei que a toda a minha volta também está com fome. Hoje todo mundo comeu, amanhã se não tiver, tá todo mundo sem. Eu não vou me diferenciar dessas pessoas. E aí você fala assim, ixi, tenho muito que aprender ainda. Uma ideia que em vários lugares que é tipo, mano, é o meu e o dele. Dane-se. Se a gente se perceber, a gente vive assim hoje, né? Primeiro eu me atendo, primeiro eu atendo a minha casa, né, as minhas necessidades fechadas ali no muro da minha casa, e se der, aí eu faço alguma coisa fora. Lá é completamente contrário. É todo mundo. Tanto que aí tem milhões de curiosidades. Todas as mulheres adultas são chamadas de mãe, porque ela é mãe de todos. Ela tem a família biológica? Tem, mas ela é mãe de todos. Eu sou chamada de mãe lá. Né? Um homem adulto é chamado de pai, por todos. Um idoso é chamado de vovozinho por todos. Qual? O vovozinho tal. Qual? O vovozinho não sei da onde. Qual? O vovozinho não sei da onde. Porque tem essa fraternidade entre eles, né? O sentimento de irmandade mesmo. São todos juntos. E uma outra coisa muito legal é o respeito à hierarquia. O pequenininho atende demais, e não é que atende por imposição, atende por naturalidade um pouco maior. O maior atende o jovem e adolescente, o adolescente atende demais o adulto, e todos eles atendem o idoso. O idoso é o tudo lá, né? É o quem sabe tudo, é o que viveu tudo, é o que conhece. Quando a gente tem um conflito dentro da aldeia, como é que se resolve? Chama o governo... Não, chamam, né, os idosos da aldeia, eles sentam todo debaixo da árvore, é colocado qual é o problema e eles resolvem como vai solucionar isso. Porque a sabedoria está ali, a sabedoria está neles. Nós, né, vou me incluir ainda, a gente tem alguns conhecimentos mais atuais. O quê? Conhecimento tecnológico. Mas sabedoria quem tem são eles. A sabedoria do tudo. É igual eu vejo. Quando eu vou pra casa de vô, tia, eu gosto de sentar ouvir, por causa que tanto que a gente aprende tanto como o passado, mas só que como lidar com o presente de uma forma mais... Situações atuais. Existem coisas que a gente só aprende, não vai ter livro que vai explicar. Não vai ter. Eu aconselho, se você tiver um conflito, vivendo um conflito interno, ou uma dúvida do que fazer, vai procurar um idoso e senta assim, estou com esse conflito, o que o senhor acha que eu devo fazer? Ele sabe. Ele sabe. E ele não vai falar assim, dá uma olhada no YouTube lá, ver o que tem. Ele vai dizer o que você tem que fazer. Ele vai acalmar o seu coração, ele vai te deixar mais tranquilo. Né? Bom, isso lá é nato, isso é natural deles. Vamos então pro level 2 da nossa entrevista? Boa noite, eu sou a Gabi e eu tô sendo responsável pelas caixinhas de perguntas dos nossos telespectadores. E aqui vai a primeira pergunta. Vamos lá. Qual ação tem mais necessidade de ser feita na África e por quê? A mais importante é de acordo com a região que você tá, né? Moçambique hoje, né, que é onde eu faço as caravanas, a primeira, né, a mais urgente é realmente você combater a fome, né? A fome e levar água para as regiões que não possuem água, né? Quando você chega no Congo, é você tirar as crianças em situação de rua, as crianças que estão em situação de abandono, que passam pela fome, pela falta também de atendimento, de saúde, enfim. Então, de acordo com o lugar ali, cada um vai ter a sua necessidade. Mas aí, Eliana, tá? Apesar de eu não conhecer em loco, né, Madagascar, né, Congo, todos eles, o primeiro, a urgência, é fome. Fome e água. Depois disso é que começa todo um outro processo. Inclusive, quem mandou essa pergunta aqui que a Gabi leu foi a Letícia Lovison,
que foi a nossa entrevistada do nosso último episódio. Então, se você ainda não assistiu, já corre lá para assistir o segundo episódio que a gente entrevistou a Lara e a Letícia. Deixa eu completar. Será que ela tá perguntando da necessidade local ou hoje necessidade da fraternidade em função desses locais? Hoje a necessidade da fraternidade é mais padrinhos. Certo. Sim. Pronto. Então, respondeu duas em uma. Pronto, já, Tá bom. já Se puxou. se teve dúvida aí, já tá. Puxa os. Segunda pergunta. Essa pergunta é do DN.Bueno. Obrigada pela pergunta. Bem instigante. Do que você teve que abrir mão para poder ajudar as outras pessoas? Eu não tive que abrir mão de nada. Na verdade, eu acho que a partir do momento em que eu comecei esse trabalho, a minha vida só agregou muito mais coisas. Sim. Tá? De todos os sentidos. Muito mais pessoas, muito mais facilidades financeiras, assim, ganham muito mais dinheiro não, mas você começa a tratar isso de forma diferente. Então, as facilidades financeiras, a facilidade do trabalho, o trabalho fica muito mais leve, porque é ele que beneficia, ele que te permite fazer mais coisas para outras pessoas. Então, eu não abri mão de absolutamente nada. Quanto mais eu faço, mais eu recebo. Sim. E qual que é a percepção que você tem? Você falou que você é coordenadora, então você acompanha as caravanas. E qual que é a percepção que você tem de todas as pessoas que estão indo para a África? Porque é uma realidade estratosfericamente diferente. Então eu queria que você, vendo de fora, o que você consegue perceber dessas pessoas? Eu acho que principalmente, a gente volta para a nossa essência como seres humanos, que em algum momento, ou de acordo com a nossa vida, principalmente pela questão de muitas informações, mundo bombando de muita coisa, a gente vai vivendo, A gente vai vivendo, do jeito que vem, vai vivendo. Para cá, para lá. E de repente você dá um para e olha para dentro. Eu acho que essa experiência faz com que essas pessoas despertem lá dentro alguma coisa que a gente já tinha esquecido há muitos anos, que é essa capacidade de amar o outro, independente de onde ele esteja, se ele faz parte da família ou não, se ele é conhecido ou não. Isso não faz mais diferença. E é claro, quando você volta de lá e vem para cá com um pouco desse olhar, muda tudo aqui, Sim. Muda tudo. Você anda pra rua, você passa a prestar atenção agora se tem alguém deitado na calçada. Coisas que você, às vezes, tipo assim, poxa, que dó, mas aí você acaba dando muito mais importância, né? Sim. E essa frase, assim, que dó, ela tira a dignidade das pessoas. Na verdade, quando você sentir isso, porque dá pra sentir, Você sente pena. Você se pergunta, o que eu posso fazer pra melhorar a vida dele? Eu preciso de dinheiro. Não. Se você falar um bom dia, se você der um sorriso, se você perguntar, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, posso te ajudar? Naquele instante você foi capaz de mudar a vida daquela pessoa. Vai. Agora a última pergunta da Mônica Nunes. Eu acho que é Nunes. Mônica Underline Nunes. Qual projeto, na verdade, foi o mais marcante para você? Eu vou trazer aí uma vivência, uma experiência ou Certo. algum fato, tá? Porque aí o projeto, todos eles têm a sua importância. Mas que representa muito aquela filosofia Ubuntu que nós falamos no começo, tá? Que é muito legal, que a gente está tentando entender o que é essa filosofia que para eles é natural. No final das atividades, eu sempre saio caminhar na aldeia, fazer passeios na aldeia. E um dia encontrei uma vovozinha que, apesar de ter falado comigo em Xangana, que é o dialeto oficial, eu entendi que ela disse que estava com fome. E aquilo me marcou demais, porque eu não tinha nada para dar para ela naquele momento. Voltei para o centro de acolhimento. Nesse centro de acolhimento que eu voltei, a gente construiu uma padaria, para capacitar os jovens e também gerar isso, esse tipo de alimentação. A partir daquele dia eu disse, eu não saio mais caminhar na aldeia se eu não tiver alguma coisa, porque eu posso encontrar outras pessoas que vão me dizer, estou com fome, e aí eu não tenho. Então, todas as vezes que eu saio, eu encho a mochila de pão e vou embora. E aí, um dia desses, voltando da aldeia, eu tinha 2 pães ainda na mochila.
E aí encontrei 2 crianças. Eu falei, bom, tô chegando perto do centro de acolhimento, tô indo embora, vou dar esses 2 pães, né? Só tinha 2 crianças. E catei, chamei, né? Quando eu entreguei esses 2 pães nas mãos dessas crianças, eu brinco que eles têm uma comunicação de abelha, né? Eles mandam sinais, assim. Começou a aparecer criança de todo lado, de todo quanto é lado. Começou a aparecer criança. Aquilo foi apertando, eu disse, meu Deus, e agora? Eu não tenho. Eles riram, né? Eles riem muito, porque eles brincam, eles ficam felizes. Eles picaram esses 2 pães em pelo menos ali uns 30 pedaços, de forma espontânea e natural. Quem recebe um pedaço que percebe que é um pouco maior, pica de novo e entrega para o outro do lado. Então, o que traz assim? Aquelas 2 crianças estavam com fome, mas ela sabia que os outros também estavam com fome, e que tudo bem. E se não fala nada, né? Eu entrei em pânico, né? Quando eu vi 30 crianças, eu falei, meu Deus, agora eu não tenho tudo. E eles vão dividindo. Se tiver 30 crianças, se tiver 40 crianças, se tiver 50 crianças, vão dividir aqueles 2 pães em 50 pedaços. Todos vão comer um pedacinho de pão. Acho que essa, sim, a gente tem várias histórias parecidas com essa, mas da minha experiência, né, uma delas de tantas é essa. Uma outra coisa que é muito legal, né, o jovem gosta de passear, andar na praça aí. Quando você encontra, né, eu tenho uma foto no meu Facebook com 2 jovens, uma tinha um par de chinelo, a outra não, mas quando você olhava assim, uma estava com um pé e a outra com o outro. Porque não tem sentido eu andar com o meu par de chinelo se você está sem chinelo. Então toma um pé meu e eu fico com o outro. E elas saem passear de boa. Isso é a coisa mais natural para eles. É assim que funciona. Pô, eu acho que, assim, eu acredito que tudo isso que a gente está fazendo, essa entrevista, é muito importante para o projeto, tentar aumentar sempre essa visibilidade, mas eu tenho certeza e eu te garanto que isso é muito mais importante para a gente, tá? Você está compartilhando com a gente todas essas histórias. Então, para encerrar, eu queria agradecer mesmo a você, parabenizar por todo o projeto. É um pessoal negócio... que tá fora das câmeras. Das câmeras. Obrigada. Acho que é muito importante, é que nem eu falei, por mais que não seja um problema que vá sanar todas as necessidades, mas de um em um, acho que de grão em grão a galinha vai conseguir encher o papo. É realmente muito bonito. A minha mensagem, então, talvez seja assim, você não precisa agora, nesse momento, né, olhar para a África, precisa também olhar, mas às vezes você precisa olhar para quem está sentado do seu lado, né? Então, quando a gente fala de filosofia Ubuntu, é para todas as necessidades. Às vezes um amigo do lado tá assim. Às vezes ser gentil, né? Num momento de dificuldade, isso ajuda muito. Então, começar em torno da gente, perto, para que isso depois vá, né, criando outras proporções, até, quem sabe, aí, né, a África. Mas ainda, né, se alguém tiver vontade de ir para a África, Fraternidade Sem Fronteiras, Caravana Eliana. Insta vai estar aí. Insta vai estar aí também. Instagram, Fraternidade Sem Fronteiras, em todas as redes sociais. E no nosso Instagram também é @SeLigaNoAis. Tem nosso YouTube, A Culpa é do Albert. Sigam muito, não esqueçam de compartilhar o nosso vídeo. Entrem lá nas redes sociais do Fraternidade Sem Fronteiras. E é isso, deem essa força não só pra eles, mas pra gente também. E tudo certo. O Spotify é a mesma coisa também. Uma mão lava a outra. Um beijo!